Enquanto as polêmicas envolvendo o padre Fábio de Mello continuam, por exemplo, ele está em deprê porque não saiu do armário, ele quer fingir. E algumas pessoas comentaram: esse padre tem que sair do armário logo, tem que largar a batina e continuar sua vida feliz. Disseram até que o padre Fábio de Mello tinha morrido, mas isso foi apenas um mal entendido. Ele continua vivo e os seus representantes disseram que não vão se pronunciar, o padre também não vai falar nada sobre essas polêmicas e ele vai continuar cumprindo as suas agendas. Mas hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma mensagem do pastor Antônio Júnior. Sim, eu acredito que você já viu alguma mensagem, um devocional, uma oração com o pastor Antônio Júnior. Ele tem uma mensagem a respeito de deprê que sim, nós podemos dedicar ela inteiramente ao padre Fábio de Mello. É uma mensagem muito boa que encontra-se no site do pastor antoniojunior.com.br. Vamos lá, você está vendo comigo aí na tela essa mensagem muito importante. Eu achei muito interessante, inclusive, a mensagem que o pastor trouxe. É um texto muito edificante, um texto que traz conhecimento, inclusive. E ele diz assim, ó: como sair da deprê? Cerca de 18% das pessoas vão apresentar deprê em algum momento da vida. Confesso que me assustei muito quando li sobre essa estimativa apresentada por um grupo de psiquiatras norte-americanos. Realmente, é muita gente, meu amigo. São muitas pessoas passando por isso. Considerada a doença do século, a deprê chega de forma silenciosa e vai tomando a vida da pessoa. Sobre ser a doença do século, agora o que muitos estão comentando é que a ansiedade seja a doença do século, não é? Mas aí não está em briga qual é a pior ou quem está em primeiro ou segundo. Vamos continuar aqui. A deprê chega de forma silenciosa e vai tomando a vida da pessoa. São vários fatores que podem levar uma pessoa a entrar em deprê. Problemas financeiros, perdas de entes queridos e estresse no trabalho são os mais comuns. E ninguém está livre da deprê, nem mesmo os crentes. Isso aqui é muito importante, porque para muitos cristãos, muitos mesmo, eles dizem que não, essa deprê é porque você não tem fé em Deus, deprê é porque é um demônio e você está longe de Deus. Aceite Jesus e você nunca mais vai ter deprê. Essas pessoas são ignorantes, não é sem conhecimento bíblico. O Dr. Augusto Cury também cita algumas outras causas, né, fatores que, como ele diz, são portas traumáticas que são armazenadas e com o tempo vão se expandindo e se tornando muito mais poderosas, até que a pessoa se encontre num quadro de deprê muito avançado. Por exemplo, ele diz que uma pessoa que é exposta a uma humilhação em público pode sim desenvolver a deprê. Alguém que sofre uma injustiça também pode sim. Então, é preciso tratar esse assunto com muita seriedade e com muita responsabilidade. Então, sim, os crentes, os cristãos, podem sim passar por um período de deprê, podem enfrentar a deprê em algum momento da vida. Dependendo da circunstância, pode ser que ele consiga se recuperar um pouco mais rápido, ou pode ser que, infelizmente, ele nem se recupere. Continua aqui. Porém, o que eu tenho visto como pastor é que a maioria desses cristãos não aceitam que estão passando por essa situação. Negar, não é? Esse período de negar, a negativa. Não, eu não estou, como se isso fosse resolver. Ou porque tem vergonha. Mas se você está com deprê, você não precisa ter vergonha. Não é algo para você se envergonhar. É algo para você buscar ajuda o mais rápido possível. Ele diz: certa vez, um jovem convertido me disse que ele não poderia ter deprê, pois o Espírito Santo de Deus habitava nele. Então você veja que a mente de muitas pessoas é essa. Algumas pessoas, e isso se dá até por causa de ensinos heréticos, de muitos falsos mestres, falsos profetas que estão nos dias de hoje atuando, e eles causam uma confusão na mente das pessoas. Realmente algumas pessoas ensinam que se você está passando por alguma enfermidade é porque você não tem Deus, é porque você está em pecado. Então as pessoas começam a rejeitar essa ideia de deprê. Não, eu não posso, porque eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, então eu não posso pegar uma deprê, eu não posso adoecer. Isso é uma completa ignorância. Só que eu já sabia que ele sofria de transtornos emocionais muito graves e que havia sido diagnosticado com essa doença. Depois de algum tempo, entendi que não foi o orgulho que levou aquele rapaz a negar a deprê,
mas sim o fato de ele acreditar que poderia estar desonrando a Deus com esse transtorno. Algumas pessoas dizem, Nadir, a Bispa Nadir deixa isso claro, que se você está doente e você vai para o médico, você não tem confiança em Deus. Ela, como confia em Deus, ela não vai para o médico, ela vai para oração, para a campanha de oração. E aí as pessoas geram toda essa ignorância, como se você buscar ajuda médica fosse proibido. E aí a ignorância pura, porque no Antigo Testamento tem recomendações de como você lidar com certas doenças, principalmente aquelas que podem ser contagiosas, né? Mas eu acho que esse povo não lê. Continua no site. Voltei a falar com ele algum tempo depois e disse: você tem razão quando diz que Deus habita em nosso coração, mas está errado ao pensar que com isso não podemos ter problemas emocionais. Foi muito interessante essa palavra do pastor Antônio Júnior. É isso aqui que nós devemos saber fazer, confrontar a pessoa de acordo com o momento, ok? Assim como nós podemos ter problemas físicos, como todas as pessoas, nós cristãos também podemos ter problemas emocionais como todos os outros. Exatamente, nós, embora cristãos, somos feitos exatamente da mesma matéria. Nós temos os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. Então nós estamos também sujeitos a todo tipo de enfermidade, de doença, de transtorno. E isso precisa de atenção, precisa de uma avaliação médica. Ele continua dizendo: sempre que esse assunto vem à tona, eu penso no profeta Elias, que realmente amava a Deus e o serviu durante tempos muito difíceis. Ele viu a obra do Senhor de maneira milagrosa e teve uma vitória dramática sobre os profetas do deus pagão Baal. 1 Reis, capítulo 18. Mas depois, Elias sentiu que tinha falhado, porque os corações das pessoas não haviam sido transformados. Com isso, o profeta se aprofundou em uma deprê profunda e chegou a dizer a Deus: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Mas Deus foi misericordioso, o ajudou a enfrentar os motivos de sua deprê. Aqui tem uma leve divergência, porque alguns dizem: não, isso aqui não era deprê. Por quê? Porque quem diz isso, normalmente é aqueles que defendem que não, o cristão não pode ficar com deprê. Então eles dizem que isso aqui não foi deprê que o Elias sentiu, ele ficou apenas triste por um momento. Já outros, como o pastor Antônio Júnior, e particularmente eu, acredito que ele ficou sim por um período em deprê. Não ficou muito tempo, obviamente, e não há uma regra exata para dizer, é tantos anos, é isso. Não, não é isso, né? Varia de caso para caso. Fato é que sim, Elias passou por um momento muito angustiante, um momento em que sim, ele pensou em desistir da vida, um momento em que ele não conseguia enxergar algo além. Então todos nós podemos passar por esses momentos. Continua ainda aqui no site. Uma vez que o problema é reconhecido, é preciso saber que essa doença precisa ser tratada por um profissional capacitado para isso, o psiquiatra. Então você não pode sair daí ouvindo, sabe? Que isso, é o demônio, é o cão, faz uma oração, faz uma campanha de oração em jejum, olha, paga um dízimo, faz um voto para Deus te curar. Esqueça todos esses lobos, esqueça isso. Não é assim que você trata uma doença. Procurar conselhos de pessoas de Deus é ótimo, claro, não estou dizendo que é errado. Oração é muito boa, mas há casos em que isso se resolve com a medicina, há casos em que é necessário um acompanhamento de um profissional, de um psiquiatra, ok? Então foge dos irmãos muito cheios de fogo, de muita unção, venha cá, venha cá, venha cá, você quer se livrar disso aí? Pois faça isso, vamos para 3 cultos de libertação, 3 cultos de cura, vamos para uma campanha. Meu irmão, isso aí só vai mesmo maquiar o seu problema, ok? Então pare com essas manias. O cristão com deprê não deve se sentir culpado ao procurar um médico e, se for preciso, usar medicamentos. Então, aquele pensamento de Nadir: se você procura um médico quando está doente, você não tem fé em Deus. Se você tivesse fé em Deus, você não procuraria um médico, você oraria e Deus te curaria. Mas se você for coerente bíblico, se você estudar a Bíblia, você entende que mesmo homens de Deus passam por problemas. Paulo recomendava que Timóteo tomasse um pouquinho de vinho. Toma um pouquinho de vinho, rapaz, para o seu estômago, para as complicações que você tem. Tinham até o doutor Lucas, que era um médico andando com o povo de Deus. Então não tem nenhum problema procurar a ajuda de um médico, nem tampouco tomar medicamento sob recomendação médica, ok? Pense nisso desta maneira:
Se você tivesse um braço quebrado, você teria que procurar ajuda médica, certo? Exatamente, muito bom argumento. Da mesma forma, se você tem se você tem algo muito errado com o seu cérebro ou suas emoções, você deve buscar ajuda, correto? O nosso cérebro e nosso corpo são incrivelmente complexos e às vezes não funcionam do jeito que deveriam, pois estamos em um mundo imperfeito, contaminado pelo pecado. Exatamente, gente, exatamente. Porém, se cremos em Jesus como nosso Salvador, um dia estaremos no céu com Ele, onde não haverá doenças, mortes e sofrimentos. Exatamente. Um dia lá não haverá nada, nenhuma dessas consequências do pecado original, eu estou falando. Não estou dizendo que o padre Fábio de Mello esteja em pecado, ok? Mas as consequências do pecado original arrasaram este mundo, todas as estruturas do mundo e todas as formas de vida que aqui estão. Mas até que este dia chegue, podemos contar com pessoas a quem Deus deu habilidades especiais, como por exemplo, homens e mulheres com competências científicas e médicas. É claro que a oração é extremamente importante durante o tratamento da deprê e talvez nem seja preciso ajuda médica, mas às vezes Deus responde às nossas orações através dessas pessoas e não há nenhum pecado nisso. Aliás, um dos companheiros mais próximos do apóstolo Paulo foi Lucas, a quem ele se referia como o médico amado, Colossenses 4,14. Então, olha, sinais, a tristeza não passa, é uma angústia diária, todo dia, e que está começando a impossibilitar você de viver. Você já está perdendo a vontade de sair, de ir para os cantos, de fazer as atividades que antes você fazia, sabe? Aquela falta de motivação. Não sei para que eu estou vivo, eu estou sem vontade de viver. Meu irmão, isso são sinais. Corra, vá buscar ajuda, não guarde para você. Agora eu dou um conselho: não conte na internet, porque muitos que vão ouvir não vão te ajudar, vão apenas arrebentar com você. Então, essa é a matéria, essa é a mensagem que nós podemos dedicar do pastor Antônio Júnior para o padre Fábio de Mello. Uma mensagem muito boa, muito edificante, com conhecimento, sabe, a respeito do assunto, com conselhos e orientações saudáveis que eu aconselho todos a ter acesso. Basta ir no site pastorantoniojunior.com.br. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!